E teremos nesse sábado às 21 horas lá no Barradão, jogão válido pela 14ª rodada do Brasileiro Feminino de 2026. O Vitória, que está em penúltimo lugar na tabela, precisa vencer, recebe o São Paulo, que está em segundo lugar, e o São Paulo querendo segurar sua posição ou ainda melhorar. Pois bem, nós vamos trazer para vocês aí as prováveis escalações, o histórico desse confronto e a campanha das duas equipes. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer as informações do futebol feminino, e o destaque é este pré-jogo de Vitória e São Paulo, jogo que acontece nesse sábado às 9 horas da noite lá no Barradão. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, peço a gentileza, vocês que já são inscritos, por favor, já deixa seu like no começo do vídeo, porque você sabe que o conteúdo vai ser show de bola, não é mesmo? Então, por favor, já conto com o seu like no começo do vídeo. Você que está chegando agora, tá vendo qual que é do nosso canal, tá assistindo pela primeira vez, então fica à vontade, assiste o vídeo, se no final você gostar, e sim, vale a pena você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. E se ainda não se inscreveu, peço que dê essa moral, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater a nossa meta. Mas muito importante, gente, a presença de vocês e o like de vocês no nosso canal, por favor, beleza? Pois bem, galera, São Paulo e Vitória, Vitória e São Paulo acontece nesse sábado às 21 horas lá no Barradão. O Vitória, que vinha numa crescente, empatou com o Cruzeiro, venceu o Botafogo e aí depois pegou o Corinthians no retorno da parada para a Copa. E aí o Vitória voltou para a zona de rebaixamento e agora precisa vencer esse jogo contra o São Paulo para pelo menos fugir do fantasma do rebaixamento. Enquanto as soberanas do Tricolor Paulista vêm numa vitória importante contra o Cruzeiro pelo Brasileiro, outra vitória importante no Paulistão contra o Mirassol. São Paulo embalado, apesar de não ter voltado bem depois da Copa do Mundo. São Paulo que terminou antes da Copa do Mundo, o time estava bem arrumadinho, aí voltou agora, o time não está ainda 100%, mas está conseguindo vencer as suas partidas, que é o mais importante, e se encontra na segunda posição na tabela. Pois bem, gente, o histórico do confronto entre Vitória e São Paulo, que se tem conhecimento, foi apenas uma vez em 2020, logo após a pandemia, vocês lembram? Foi em outubro, naquela ocasião, São Paulo venceu Vitória por 6-0. É o único que eu tenho registro aqui de confronto de São Paulo e Vitória. Naquela ocasião, Vitória estava na elite do Brasileiro, o São Paulo tinha subido da A2. Pois bem, e a campanha das duas equipes nesse Brasileirão? Vamos começar com as soberanas do Tricolor Paulista, que no caso aqui são as visitantes. Olha só, o São Paulo está em segundo lugar com 29 pontos, 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Apesar de não ter muitos gols, é o que tem menos gols entre os 4 primeiros do Brasileirão com 21 gols, o São Paulo tem a defesa menos vazada do campeonato, com apenas 9 gols sofridos, um aproveitamento de 74%. A última partida foi fora de casa contra o esfacelado Cruzeiro, cheio de desfalques. São Paulo aproveitou a ocasião e venceu por 2-1 lá em Minas. E esse jogo foi pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino, enquanto que o Vitória está na 17ª posição, na penúltimo lugar, né, na tabela, com 6 pontos, com 1 vitória, 3 empates e 9 derrotas.
teve 9 gols marcados e 32 sofridos, 15% de aproveitamento solamente. A última partida foi justamente contra o Corinthians fora de casa, naquela ocasião 4-0 para as Brabas do Timão, também pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino. Pois bem, meus amigos, e como é que os dois técnicos, tanto o Rodrigo Campos, o jovem técnico Rodrigo Campos do Vitória, e o Thiago Viana vão escalar suas equipes para esse duelo? Como já falei, ambas precisam vencer. O Vitória para sair da zona do rebaixamento e escapar de vez desse fantasma. Enquanto que o São Paulo quer se manter aí nas primeiras posições e deixar a confusão para os outros. Tem que vencer a sua partida, certo? E ficar tranquilo na tabela. Então, vamos lá pro campinho, vamos ver como os dois técnicos podem escalar suas equipes. Bora lá pro campinho. Vamos começar então com as soberanas do Tricolor Paulista, que no caso aqui são as visitantes. São Paulo que está em segundo lugar na tabela, numa boa campanha que está fazendo no Brasileirão, né? Apesar do time não ter voltado ainda muito 100% depois da parada da Copa. Pois bem, gente, como é que o técnico Thiago Viana pode escalar sua equipe? Não tem muito segredo o time de São Paulo. O Thiago Viana, que teve suspenso no último jogo contra o Cruzeiro, volta nesse jogo para o banco. Então, como é que ele vai escalar? Vamos aqui entrar na mente do Thiago Viana e ver quais são as suas preferidas para esse jogo contra o Vitória pela 14ª. A goleira não tem segredo, é a Calinha, né? A jogadora mais antiga do grupo, né? Desde a campanha de 2019 na A2. Pois bem, na direita ele vai com a Bruna Caldeirão, não tem o que discutir, né? Bruna Caldeirão é uma das melhores laterais do Brasil. Aí é que tá o problema agora, gente, é justamente na dupla de zaga, né? No último jogo, por exemplo, ele foi com a Tayla no jogo contra o Cruzeiro, né? E com a Carol Gil, certo? Ele estava suspenso, mas com certeza é ele que deve ter feito a escalação, né? E a Rafa Soares ficou no banco. Então eu vou colocar aqui a Carol Gil, que já 2 jogos que ela vem sendo titular, certo? Mas não se espantem se de repente vocês observarem a Rafa Soares no lugar. Lembrando que o São Paulo é a defesa menos vazada do campeonato brasileiro, com apenas 9 gols sofridos, né? Então o São Paulo tem uma boa zaga e tem peças no banco, boas peças no banco para repor. Na esquerda, a Bia Menezes, certo? Como eu falei sempre, voltou muito bem depois da lesão, a Bia Menezes, e tá aí jogando muito bem na esquerda. O meio de campo vamos formar aqui no 4-4-2, que eu acho que ele não deve querer se arriscar muito, deve ir um jogo tranquilo, certo? São Paulo, se souber jogar, pode ganhar esse jogo sossegado. Agora não pode correr risco que o Vitória vinha numa crescente, apesar de nessa crescente pegar o Corinthians, né? Aí não tem jeito, né? Então vamos ver como é que o Vitória vai reagir contra esse time de São Paulo agora. Que no meio de campo ele deve vir com a Robinha, certo? Aqui no meio de campo, né? Para alegria de muitos torcedores são paulinos, né? E juntamente com ela a Aline Milene, que folgou no jogo do Paulista, né? Então agora ela está apta para este jogo. Pois bem, na esquerda a Serrana, na direita aliás, a Serrana aqui para fazer aí o ligamento do meio ao ataque do tricolor. E na direita ele tem outras opções, ele pode vir com a Carol Alves, certo? Ou ele pode vir com a Camilinha que depois da lesão não voltou muito bem. Olha, eu vou colocar a Carol Alves aqui, gente, certo? Ele pode optar aí por, no lugar da Carol Alves, ele vir com a Vicky Amaral, certo? Ele pode optar. Ou então com a Preneger. São as opções que ele tem aí no lugar da Carol Alves. Eu acho que a Carol Alves jogou muito bem contra o Cruzeiro, certo? E ela não decepcionou. E no ataque, a Crivellari, certo? Aqui no ataque. A Isa, eu não sei se ela já está apta para este jogo,
contra o Vitória, que ela estava com problema de lesão. Então não sei se ela já está apta. Então se ela não tiver apta, eu vou colocar aqui a Vitorinha no lugar da Isa. Ou então a outra opção que ele pode ter aqui é a Soraya, gente, que jogou muito bem, certo? No último jogo aí contra o Mirassol, a Soraya jogou muito bem. Vai dar uma dor de cabeça aí pro Thiago Viana, certo? Uma ótima opção, a Soraya aqui no ataque. Então, mas eu acredito que ele deve vir com esse time, certo? A única dúvida aí seria a Isa, se a Isa está apta para jogar já. Ele pode optar também por vir com a Milena Carioca, certo? No lugar da Serrana ou até mesmo no lugar da Vitorinha. É uma opção que ele tem aí. Para mim, a Milena Carioca seria titular no lugar da Serrana. O que vocês acham dessa escalação? Coloque aí nos comentários, certo? Essa formação tá bem? Você trocaria alguma jogadora, alguma peça aí? O esquema 4-4-2. Vamos lá, então. Olha, Carlinha, Bruna Caldeirão, Tayla, Carol Gil e a Bia Menezes. No meio de campo, a Serrana, Aline Milene, Robinha e a Carol Alves. No ataque, Vitorinha ou a Crivellari. Então, se a Isa não tiver apta aí, a Vitorinha deve entrar, ou a Milena Carioca, ou a Soraya. Vamos ver o que o Thiago Viana vai fazer nesse jogo contra o Vitória. E o Esporte Clube Vitória, as Leoas, como é que será que o jovem técnico Rodrigo Campos pode escalar a sua equipe para enfrentar o São Paulo? O Vitória que vinha numa crescente, aí pegou o Corinthians, né? E claro, mas pegou o Corinthians. Então, de repente, pode fazer alguma surpresa com o São Paulo jogando no Barradão. O Vitória, que está na penúltima colocação do campeonato, precisa se erguer o quanto antes. Pois bem, como o Rodrigo Campos vai escalar, vamos ver aqui o mesmo time que jogou contra o Corinthians. Ele vai vir com a Lohana, aqui a goleira Lohana, para ser a titular no gol, certo? Na esquerda, na direita, ele deve vir com a Moniquinha, né? Moniquinha grande, que já jogou no São Paulo, já jogou na Ferroviária, já jogou no Palmeiras, já jogou no Inter, certo? E agora tá no Vitória. Então tá aí a Moniquinha na direita. E na dupla de zaga, ele deve vir com a Milena Bispo. Cadê a Milena Bispo? Tá aqui a Milena Bispo. Tá aqui a dupla de zaga, a Milena Bispo, juntamente com a Rayara. Rayara que chegou agora no meio da temporada. Uma ótima jogadora, a Rayara, hein? Então tá aqui a dupla de zaga. E na esquerda, ele deve vir com a Yasmin. Tá aqui Yasmin. A outra opção que o Rodrigo tem no lugar aqui da esquerda, no lugar da Yasmin, é a de menor, certo? A de menor que vinha sendo a titular no ano passado e perdeu a vaga aí para Yasmin, certo? A outra opção na zaga também que perdeu aí com a chegada da Rayara foi a Monique, né? Que era a titular. Ela perdeu a vaga para Rayara aí. A Rayara agora é a titular na zaga. Pois bem, e aí no meio de campo, ele deve vir aí com a Pipoca no meio de campo. Cadê a Pipoca? Vanessa Pipoca, para compor aí a primeira linha do meio de campo, a primeira volante. Junto com ela, a Bárbara. Tá aqui a Bárbara, essa jogadora aqui, olha, falar para você, não deve ficar no Vitória na próxima temporada, né? Então tá aqui as duas volantes, né? E aí na direita ele deve vir com a Mari Pires. Tá aqui a Mari Pires, certo? Para compor aqui a ala direita. E na esquerda ele deve vir com a Alaninha. Cadê a Alaninha? Tá aqui a Alaninha. A outra opção dele aí seria com a Mi Monteiro ou a Carol Lins, certo? Eu, sinceramente, iria com a Carol Lins, né, gente? Certo? Outra opção para ele também no ataque, a Carol Lins tem essa opção de ataque para ele. Mas é a opção dele ir com a Laninha. E no ataque, a dupla de ataque, a Sheilinha. Tá aqui a Sheilinha, certo? Juntamente com a Joyce. Então, tá aí para vocês formado o time do Vitória também no 4-4-2. Se o Rodrigo
Campos for espelhar o São Paulo e o São Paulo espelhar pelo Rodrigo, vai ser esse sistema, as duas equipes no 4-4-2. O que vocês acham dessa provável escalações das leoas? Olha só, a Lohana, Moniquinha, a Milena Bispo, Rayara, Yasmin, a Mari Pires, Bárbara, Pipoca e a Laninha. E aí no ataque a Sheilinha juntamente com a Joyce. Coloca aí nos comentários se você torce por Vitória, se você está de acordo com essa formação. Tá aí o time de Vitória para encarar o São Paulo nesse sábado às 21 horas no Barradão. Então tá aí, meus amigos, as prováveis escalações, as campanhas das duas equipes no campeonato e o histórico de Vitória e São Paulo. E os árbitros que vão comandar esse jogo, olha só, o árbitro principal é a Juliana Caroline De Angelo, do Paraná. A assistente número 1 será a Patrícia dos Reis do Nascimento. A número 2, a Jamile Costa Oliveira. O quarto árbitro, a Yara Janaína Rubinati do Nascimento. E o analista de campo, o Kleber Moradillo da Silva, ambos da Bahia. A transmissão é pela TV Brasil nesse dia 1º de agosto, às 21 horas. Finalmente um jogo fora da Sport TV, né? E os jogos importantes, a Globo tá querendo abraçar todos. É assim que a CBF quer e fala que quer divulgar o futebol feminino, escondendo o futebol. Mas vamos ter aí a transmissão pela TV Brasil. Então, meus amigos, nós vamos fazer o pós-jogo de São Paulo e Vitória e São Paulo. É só você ficar ligado aí que você vai ter todas as informações da partida. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso e abençoado final de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.